Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a esse espaço, a esse momento aqui onde nós refletimos a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, a você que nos acompanha pelo Instagram também, muito obrigado. Eu peço a você que divulgue esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, deixe seu comentário, também siga nosso perfil lá no Instagram e faça com que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido e seja levado a cada vez mais corações. Hoje, nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, que está no capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Hoje, nesse Evangelho, Jesus manifesta o seu poder sobre a morte. Essa passagem, meus irmãos, de hoje, vai nos ensinar sobre a misericórdia de Deus, a sua solidariedade com o sofrimento humano e a esperança da vida eterna. Depois da vinheta, vamos rezar e ler esse Evangelho, comentar e tentar entender aquilo que Jesus tem para nos dizer hoje através desse milagre que ele fez em Naim. Então, meus irmãos, vamos abrir o nosso coração, pedir a Deus a graça do entendimento e do discernimento, pedir a Nosso Senhor que nos ajude a refletir essa palavra, a fazer com que ela frutifique em nossos corações. Vamos rezar como fazemos todos os dias, porque sem Deus nada podemos fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Esse evangelho está no capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no caixão, e os que levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o nosso povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a refletir sobre esse belíssimo e profundo Evangelho de São Lucas, no qual Jesus, movido pela compaixão, devolve a vida ao filho da viúva de Naim. Este Evangelho, meus irmãos, não é apenas um milagre impressionante, mas uma poderosa lição sobre a solidariedade de Deus com a humanidade e com o nosso sofrimento, e também a promessa da vida eterna. A cena que nos é apresentada nesse Evangelho de hoje é de um cortejo fúnebre. Imagine a tristeza daquela mãe, viúva, havia perdido o marido e agora perdia seu único filho, talvez a sua única esperança de sustento. Era uma situação de dor profunda, de desespero, como muitas vezes sentimos em momentos de perda e de dificuldade. Aqui também, meus irmãos, podemos ter um ensinamento muito importante para a nossa vida. Muitas vezes estamos em pecado e o pecado nos leva à morte. Esse Evangelho de hoje nos ensina que Jesus pode vencer o mal que está presente em nossa vida e que quer nos levar para a perdição eterna. Que possamos fazer um exame de nossa consciência e tentarmos entender se estamos trilhando um caminho para o céu ou um caminho para a perdição. Meus amados irmãos, Jesus tem compaixão, Ele é misericordioso e pode nos salvar da morte. No entanto, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos ir atrás de Jesus, nós precisamos tentar entender que Jesus é o nosso meio de salvação. Neste Evangelho, o que nós podemos entender também, meus irmãos, é que Deus dá um testemunho de misericórdia infinita.
Jesus vê a viúva e o evangelista nos diz que ele teve compaixão. É importante destacar essa palavra, compaixão. Jesus não passa indiferente ao sofrimento humano. Ele sente conosco, ele se move em direção ao nosso sofrimento. Essa é uma imagem muito poderosa de que Deus caminha conosco em nossas dificuldades, que se aproxima para nos consolar. E o que faz Jesus diante do desespero daquela mãe? Ele toca o caixão e diz ao jovem: levanta-te. Essa mesma ordem, meus irmãos, Jesus quer dar a cada um de nós hoje, seja porque nós estejamos caídos pelo pecado, seja porque estamos sofrendo, seja por qualquer situação. Jesus quer olhar para nós com um olhar misericordioso e de compaixão e dizer: levanta-te, para que imediatamente, como jovem, voltemos à vida. Meus irmãos, esse é o poder do nosso Deus. Ele não apenas conhece o nosso sofrimento, mas também tem o poder de transformar a morte em vida, o desespero em esperança. O que isso nos ensina hoje? Primeiro, que em todos os momentos de dor, perda ou desânimo, o Senhor está conosco. Ele nos vê, se comove e age em nosso favor. Muitas vezes, como a viúva de Naim, sentimos que não há mais saída, que a situação chegou ao fim, mas para Deus nunca é o fim. Ele pode nos restaurar, nos levantar da dor e nos dar nova vida. Meus irmãos, esse evangelho de hoje também nos fala da ressurreição. O milagre realizado com o filho da viúva é um sinal daquilo que Jesus veio trazer a todos nós, a vida eterna. Que possamos fazer de tudo, meus irmãos, para sermos merecedores da vida eterna, a nos libertar do pecado que nos leva à morte da alma. A morte não tem a palavra final sobre nós. Pelo seu poder, pela sua vitória na cruz, Jesus nos abriu as portas da vida eterna. Isso nos dá esperança, pois sabemos que por mais que soframos neste mundo, há uma promessa, a promessa da vida com Deus, que jamais acabará. Por fim, somos convidados a imitar Jesus em sua compaixão. Quantas vezes nos deparamos com irmãos e irmãs que estão sofrendo, que perderam algo ou alguém importante e que estão desanimados? Como cristãos, somos chamados a ser presença de compaixão e a nos aproximar daqueles que sofrem, a ser instrumentos de esperança na vida daqueles que passam por dificuldades. Através de gestos simples de carinho, de palavras, de conforto, podemos até abraçar alguém que esteja precisando de um abraço. Tudo isso, meus irmãos, nos leva a ser imitadores de Cristo. Podemos também ajudar a ressuscitar a esperança no coração dos outros, através do nosso amor e através do nosso modo de agir com as pessoas. Meus queridos irmãos, que este Evangelho nos inspire a confiar no poder restaurador de Jesus, que Ele está sempre conosco, pronto a nos levantar quando caímos, e que, como discípulos dele, possamos levar compaixão, esperança e vida ao mundo. O que nós podemos aprender também é que a Igreja nos oferece todas as formas, todas as maneiras para que nós possamos sair do pecado. Nos oferece o sacramento da confissão, da Sagrada Eucaristia. Perceba como é que anda a sua vida sacramental. O pecado é que nos afasta de Deus. Então, para que possamos ter uma vida de intimidade e de amizade com Deus, vivamos bem a nossa vida sacramental. Meu querido irmão, minha querida irmã, busque sempre a confissão, a participar da Santa Missa para poder comungar e visite o Santíssimo Sacramento sempre que puder. Quem reza está perto de Deus. Lembre-se, Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Então, meus irmãos, que temos uma terça-feira abençoada, cheia de paz, que nosso dia seja repleto de alegrias, que tenhamos a certeza que Deus está sempre do nosso lado. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para podermos rezar, para poder levar uma palavra de esperança para as pessoas que precisam. E saibam que a vontade de Deus em nossa vida deve sempre prevalecer. Tenhamos um dia abençoado com a intercessão de Nossa Senhora e que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.